Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, estamos reunidos para bendizer ao Senhor. Eu imagino que hoje você deve ter descansado, comido uma bela de uma macarronada, um frango, um assado, não sei, uma salada de tomate, um ovo frito, mas o importante é que houve uma refeição. E a gente louva a Deus pelas provisões a qual Deus Ele nos dá todos os dias. E que bom que a gente está aqui, para que agora então a gente, reunidos como igreja, como povo de Cristo, com entendimento, cultuando ao Senhor, dando a nossas ações, está acontecendo no segundo domingo de cada vez, tá bom? Então, o próximo domingo é o primeiro domingo, então não haverá, será no segundo domingo, né, de cada mês que a gente vai estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nosso Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos diz, ela nos fala, e ela nos revela as grandezas de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram como o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Verso 11 agora, do mesmo capítulo, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Você pode dizer amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor, cremos, ó Deus, que a Tua palavra por si só, ela fala conosco, mas cremos, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita, que já está em nosso meio, que habita em nós, e que, Senhor, trabalha no meio, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja. Nós pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e as nossas faltas, e que o Senhor fale de uma forma toda especial, Senhor, com cada um dos Teus filhos, que a glória do Senhor
Venha, Senhor, encher o nosso ser e a nossa alma, e que possamos ser inundados, ó Deus, de uma forma única, como só o Senhor pode fazer. Fala, Senhor, em cada coração, tanto aqueles que estão aqui no templo, como aqueles que estão, Senhor amado, nos acompanhando nas redes sociais. Nós pedimos a bênção dos céus, nós declaramos o teu infindo favor, e assim o fazemos, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração em especial por esse período de busca, por esse período que nós já estamos fazendo, para que Deus possa nos visitar e para que Deus possa revelar ao nosso coração coisas novas, coisas do Espírito, coisas que aquilo que a carne, o desejo, o conhecimento natural não pode atingir, mas que Ele possa revelar aos seus, a cada um de nós, povo seu, o seu querer, a sua vontade e os seus planos para a nossa vida. Pai, nós oramos neste momento, em favor, ó Deus amado, deste período que nós como igreja estamos, Senhor, nos consagrando ao Senhor. Pai, é apenas algo que nós queremos, Deus, que aconteça em nossa vida, de nós estarmos mais próximos do Senhor, de nós estarmos, ó Deus, voando nas asas do Espírito, sendo guiado, sendo direcionado, sendo conduzido, Senhor, por onde o Senhor deseja assim nos conduzir. Senhor, que este período seja um período especial para cada um dos teus filhos, que possamos verdadeiramente mortificar nossos próprios desejos, e, meu Deus, assim podermos, ó Deus, fortalecer o nosso espírito, para que assim possamos ter o discernimento, para que assim possamos, ó Deus, saber o que fazer, para que em tudo o Senhor venha a ser exaltado. Nós te louvamos, nós te exaltamos e pedimos a tua bênção a todos os teus filhos que estão e já estarão nesse propósito a qual nós colocamos diante do Senhor. Faz isso acontecer, é o que pedimos e é o que declaramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, talvez você ainda não percebeu, talvez você ainda não entendeu, mas o objetivo fundamental, não apenas da Terra, mas de todo o universo, o objetivo primordial de todo o universo, é demonstrar e revelar a glória de Deus. Demonstrar como um Deus forte, como um Deus único e poderoso, fez e controla todas as coisas, e nada foge das suas mãos. Até mesmo aquelas que nós não conseguimos enxergar a olho nu, as coisas microscópicas, ou até mesmo as mais grandiosas, as galáxias, tudo Ele controla, tudo Deus fez, todo o universo Deus fez para demonstrar a sua glória, para revelar a grandeza do Criador, para que através das suas criações, todos possam ver, todos possam perceber, que é uma mão de alguém que criou e que ainda controla todas estas coisas. Eu quero que você perceba, queridos, que essa é a razão pelo qual tudo, sim, pelo qual tudo, inclusive você e eu, existe. Nós existimos para isso. Eu quero que você perceba nessa noite, que você e eu, nós existimos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E isso, queridos, não não viver isso, melhor dizendo, é ignorar a vontade de Deus para a vida da gente. Não viver o que Deus planejou para a vida da gente é ignorar a própria vontade de Deus. Eu quero que você perceba nessa noite que Deus criou todas as coisas em todo o universo para que a glória dele fosse dada a cada uma dessas coisas. Deus as estabeleceu. E viver para a glória dele, irmãos, é a maior realização de que nós, homens e mulheres de Deus, de que toda a humanidade pode fazer. Esta é a maior realização que nós podemos ter, mais do que qualquer realização pessoal, profissional, qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida. A nossa maior realização é viver a vontade a qual Deus estabeleceu para nós. Deus diz em sua palavra, lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 7, Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Deus está dizendo: eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha glória. Deus está dizendo que criou toda a raça humana, para que através dela, todos conheçam a glória de Deus.
para que a glória de Deus seja revelada através das nossas vidas. E esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Esse deve ser o objetivo maior da nossa vida, mostrar a glória de Deus, revelar o propósito do Senhor através da nossa vida. Muitas vezes a gente chora, a gente não entende algumas situações difíceis que a gente passa, e a gente chora, a gente não vê saída. Mas se nós nos lembrarmos desta palavra nessa hora, nós iremos nos lembrar que nós existimos para a glória de Deus. E se Ele está permitindo um problema, uma situação na minha, na sua vida, é porque Ele com certeza quer revelar a glória dEle. Ele com certeza quer manifestar o poder dEle na nossa vida, queridos. Eu quero que você entenda que esse deve ser a nossa maior busca no nosso dia a dia. Jesus, lá em João no capítulo 17, no verso 4, ele dizendo ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus está dizendo que Ele fez tudo o que o Pai mandou Ele fazer, para que Deus fosse glorificado através da vida dEle. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós honramos a Deus da mesma maneira, fazendo com que tudo que acontece em nossa vida venha estar glorificando o nosso Deus. Então as coisas não são por um acaso que acontecem, não é por um acaso que as coisas vêm sobre as nossas vidas. Também temos que entender que naturalmente as coisas acontecem também de forma natural, porque nós nascemos e vamos envelhecendo. E muitas vezes nós dizemos: mas está doendo as costas, eu já estou com pouco fôlego. Mas o nosso corpo é uma máquina, e ele vai aos pouquinhos, vai se desgastando, e é natural que tudo isso aconteça. Mas entenda, até isso Deus planejou, até isso Deus sabia que assim seria, e Ele fez tudo, mas tudo completamente perfeito, queridos. Então perceba nessa noite, qualquer coisa da criação, queridos, glorifica a Deus quando Ele cumpre o seu propósito. E talvez você está podendo passar um tempo de luta, um tempo de que você não entende, mas entenda-se. Passe pela luta, mas não murmure. Passe pela luta, mas tudo coloque diante da presença de Deus, para que em tudo Deus seja exaltado. Tudo que você venha passar, e se você passar na presença de Deus, você vai estar estabelecendo e cumprindo o propósito a qual Deus preparou para a sua vida. Eu quero que você observe, queridos, que os pássaros, eles glorificam a Deus ao voarem, assim como os peixes glorificam a Deus ao nadarem. Até mesmo a humilde formiga, ela glorifica a Deus quando ela cumpre o seu propósito, a qual foi estabelecido a ela. Tudo cumpre o seu propósito, cada um tem uma função. Agora, cuidado com os pensamentos, com as ideologias que existem lá fora, com os pensamentos, achando que a vida do homem é trabalhar, 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 ficar escravo do trabalho, viver somente para trabalhar, não desfrutar do bem maior que é Deus, que é a família, que é os amigos, que é a comunhão com a igreja. Cuidado para não deixar se levar pelas ideologias que estão lá fora. Ore a Deus. Não estou dizendo que você não pode: poxa, pastor, eu estou num período agora da minha vida que eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Não estou dizendo que é pecado você fazer isso. Mas durante quanto tempo vai ser isso? O que isso vai custar para você? O que isso vai custar para a sua família? O que isso vai custar para o seu relacionamento com Deus? Temos que colocar na balança. Temos que orar, temos que pedir para Deus a revelação, o entendimento, para que a gente possa então, queridos, estar vivendo o propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Eu quero que você perceba neste momento que a questão não é estar no topo da cadeia, não é estar, queridos, demonstrando que você é o mais forte ou o mais esperto para as pessoas. Não, a questão não é essa. Mas a questão é sim, você estar vivendo o propósito para o qual Deus planejou para a sua vida. Você não precisa estar lá na cadeia, lá no alto da cadeia, para todo mundo perceber que você é uma pessoa que está em destaque e tal. Não, não é nada disso. Talvez seja para alguns. O significado de sucesso para alguns pode ser isso. Mas não é isso que a palavra de Deus nos garante e nos revela ao nosso coração.
Uma pessoa feliz, completamente feliz, ela tem a percepção e o entendimento de que ela está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, dentro da sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, seja ele fora da sua casa ou dentro da sua casa, ela sabe que está em paz com Deus e com o seu Criador. Por isso nós precisamos vigiar muito, mas muito mesmo, para não sermos levados pelo consumismo, para não sermos levados, sabe, para o sucesso que o mundo lá fora tenta apregoar para cada um de nós. Talvez você esteja se perguntando aí nesse momento: pastor, como que eu posso viver para a glória de Deus? Como que eu posso viver para que Deus seja glorificado através da minha vida? E a resposta é uma só: vivendo para a glória de Deus, adorando não apenas de lábios, mas e não apenas também dentro do templo. Vivemos para a glória de Deus, querido, adorando com a nossa vida, adorando com todo o nosso ser, adorando ao Senhor. Sabe quando você... Eu sei que existem muitos pais aqui, você que está em casa também, e eu sei que quando a gente pergunta, pelo menos para a maioria dos pais isso acontece, e a gente diz assim: que tanto você ama os seus filhos? Se você pudesse demonstrar o seu amor pelo seu filho, o que você faria por ele? E na maior parte das vezes nós ouvimos: pastor, eu faço qualquer coisa, até mesmo a minha vida eu dou em favor dos meus filhos, porque eu amo de uma forma assim, tão intensa, porque eles são tudo que eu tenho. Eu quero que você entenda que quando realmente a gente quer viver para a glória de Deus, a gente coloca Deus como realmente a Bíblia o coloca, buscando o reino dele e a vontade dele em primeiro lugar para as nossas vidas. Às vezes a gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente não ama nada. A gente gosta de Deus, a gente sabe que andar com Deus vai trazer alguns benefícios, então a gente tenta andar com Ele, a gente tenta caminhar com Ele, porque sabe que vai sair benefícios. Mas o verdadeiro amor, ele nega a si mesmo, ele se doa em prol do próximo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos revela. O texto que nós lemos, queridos, é um texto maravilhoso, é um texto fantástico, que mostra o plano de Deus se cumprindo sobre uma nação a qual Deus escolheu para revelar a glória de Deus, o amor de Deus para com toda a humanidade. E Deus agora, Ele levanta Davi, tira Davi lá do rebanho das ovelhas, o coloca como rei. Agora Davi parte e deixa o seu filho Salomão para ser o rei da nação. Deus o estabelece como rei. Salomão agora é rei. Davi quis construir o templo, mas Deus disse: não, vai ser o seu filho Salomão que vai construir. E agora Salomão, ele constrói. Davi prepara tudo, todo o ouro que ele poderia juntar, toda a prata, toda a madeira, deixou tudo preparado. E agora Salomão, ao iniciar o seu reinado, ele faz, Deus abençoa e ele faz ali o templo do Senhor. E tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso, adornado com ouro, com pedras, com tudo lindo, tudo maravilhoso. E agora na inauguração, diz o texto que Salomão, ele vai orar ao Senhor nosso Deus, e ele coloca tudo diante de Deus, dizendo assim: Deus, tudo é para a glória do Senhor, nós somos dependentes completamente do Senhor, e Deus, isso aqui é para o Senhor, não é para nós. É tudo lindo, maravilhoso, mas isso aqui é para a glória do Senhor. Deus, ora, lembra de nós, somos pecadores. Senhor, lembra que, e diz que a glória de Deus enche aquele lugar, diz que a glória de Deus vem sobre aquele lugar, que as pessoas não conseguem nem se mexer, não conseguem nem sair do lugar, porque literalmente a glória de Deus vem e preenche todo aquele lugar. As pessoas ficam maravilhadas, as pessoas ficam tão assim perplexas e tão sentindo a presença de Deus, que elas se jogam no chão, elas se ajoelham com sua fronte ao chão e começam a adorar a Deus, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero que você perceba que o texto diz que, acabando Salomão de orar, desceu então o fogo do céu, literalmente veio o fogo do céu e consumiu o holocausto que estava preparado ali, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Sabe por que Deus fez isso acontecer? Para revelar a sua glória, mas para que também que aquele altar que havia sido preparado ali, o fogo que ali fosse colocado, não fosse um fogo humano,
que o homem colocou, mas o próprio Deus enviou o fogo dos céus, e aquele fogo agora não poderia ser apagado. Era trabalho agora dos sacerdotes fazer com que aquele fogo permanecesse aceso. Eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que a glória da presença de Deus não foi manifesta ali naquele lugar devido à beleza ou majestade daquele lugar. Sim, porque tudo era lindo e belo e maravilhoso, mas não foi porque eu disse que a glória de Deus foi manifesta naquele lugar. Ela foi manifesta porque a criação, o homem criado por Deus, resolveu adorar a Deus de todo o seu coração. Não pela beleza do lugar, mas dizendo assim: Deus, se temos isso aqui foi porque o Senhor deu. E se o Senhor está dando para a gente, obrigado por isso. Obrigado por eu fazer parte desse momento, dessa hora, por estar aqui. E eles que então adoraram a Deus, e a glória de Deus veio sobre eles, queridos. Nós precisamos então aprender o significado da palavra adorar, porque foi através da adoração que a glória de Deus veio sobre aquele lugar. E adorar, a palavra de Deus nos revela que adorar, queridos, é o nosso dever para com o nosso Criador. Então nós precisamos aprender qual é o significado disso. O escritor C.S. Lewis, certa vez ele disse: ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Vou repetir: ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Isso é, Deus revela através da sua palavra, sabe, nos orienta para nós adorarmos a Deus. E quando nós começamos a adorar a Deus, Deus está dizendo em outras palavras: eu estou convidando você para me conhecer mais, para que eu possa, sabe, me manifestar na sua vida e você possa me apreciar ainda mais do que você tem me apreciado. Entenda, é na busca da adoração para com o nosso Deus que nós conhecemos mais de Deus. É na nossa busca intensa, na nossa dedicação ao Senhor, que Deus se revela aos seus, como se revelou aqui para estas pessoas. Entenda, meus irmãos, Deus deseja que a nossa adoração seja impulsionada por amor, que a nossa adoração seja feita a Deus com ações de graça e com muita alegria, nada de imposição. Porque quando nós fazemos com alegria, com verdadeiramente ações de graça, Ele revela a sua glória de uma forma intensa, de uma forma que a gente nunca sentiu e nunca percebeu. Adorar, queridos, é muito mais do que louvar. Adorar é muito mais que cantar a Deus e orar a Ele. É muito mais que isso. Perceba, adorar é um estilo de vida que compreende que a gente está apreciando Deus. Eu posso louvar a Deus com os lábios fechados, porque eu vejo os pássaros, eu vejo a inteligência que Deus deu ao homem, e eu começo a louvá-lo, dizendo: Deus, como o Senhor é bom. Eu posso louvar a Deus dentro de um hospital, sem sair palavras dos meus lábios, ao ver como Deus está operando na vida de um doente, ou como Deus está usando a mão de um enfermeiro, de um médico, para tratar com um doente. Eu posso louvar a Deus em um lugar mais simples, sem nenhum recurso humano, onde eu vejo Deus dando a um indulto, uma pessoa sem conhecimento, coisas que um sábio, uma pessoa de faculdade vai aprender com um matuto da roça, com a sua experiência de vida. Em tudo isso eu posso louvar a Deus, porque é Deus quem faz todas estas coisas. Então louvar a Deus, irmãos, é se aproximar de Deus e apreciar a grandeza de Deus, que está presente em todo lugar, em todos os cantos, em todos os momentos. Nós podemos ver a glória de Deus, e quando eu começo a enxergar isso, eu começo então a glorificar a Deus. Deus se manifesta a sua presença dentro de nós, porque Ele habita em nós, Ele já está em nós. E eu começo então a perceber de que como Ele é grandioso. Queridos, pergunto a você nesta noite: você tem usado a sua vida, tudo que você tem feito, tem se tornado um ato de adoração ao Senhor? Você tem feito da sua vida
um estilo de vida para adorar a Deus? Você tem parado para pensar e perceber as maravilhas a qual Deus faz todos os dias? Mas o problema é que a gente está tão corrido, mas tão corrido, que a gente não repara, a gente não vê que a gente está desfrutando de algo assim que Deus deu para a gente acostumou com aquilo e a gente até esquece de agradecer a Deus. A gente esquece de agradecer pela vida, a gente esquece de agradecer pelo trabalho, pelo alimento, pela água. Em tudo, queridos, Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Romanos no capítulo 6, no verso 13, na parte B do versículo diz: usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Usar o nosso corpo, usar aquilo que Deus nos deu, para que Deus possa ser exaltado, para a glória de Deus. Percebemos a glória de Deus, sabe? É a presença de Deus sendo manifesta junto aos seus filhos. É a presença dEle sendo revelada, sendo demonstrada. E quando a glória de Deus encheu aquele templo ali feito por Salomão, quando a glória do Senhor preenche aquele lugar, o povo pôde sentir a forte presença de Deus. O povo sentiu, todos sentiram, todos perceberam que a glória de Deus estava ali, preenchendo todo aquele espaço. E aqueles homens viram que realmente Deus estava se fazendo presente no meio do seu povo. Queridos, viva para a glória de Deus, mas faça isso com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, não apenas com os seus lábios, mas todo o seu corpo, que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Renda a Ele o seu melhor. Como que você pode viver para a glória de Deus? Vivendo para Deus, amando sem distinção a todos ao seu redor, amando a todas as pessoas, ricos, pobres, pretos, brancos, não importa quem seja, amando a todos. Quando o ser humano, ele nasce de novo, nasce para Deus, ele se converte ao Senhor, ele se arrepende dos seus pecados, ele se torna então parte da família de Deus. Agora então ele tem comunhão com a família de Deus, ele tem comunhão com o corpo de Cristo. E eu quero que você entenda que seguir a Cristo não é apenas uma questão de fé. Seguir a Cristo não é uma questão apenas de acreditar em Deus. Seguir a Cristo, queridos, inclui também em dar ao nosso semelhante o respeito e o amor que a gente deseja receber dos outros. Manifestar na vida deles aquilo que nós queremos receber dos outros. Eu quero que você perceba que nesse texto aqui, independente da função, se era rei, independente se era Salomão, se eram os sacerdotes, ou se era todo o povo, eles adoraram a Deus de todo o coração. O texto diz que eles adoraram a Deus naquela hora, todos adoraram ao Senhor. Não importava quem era rei, quem era sacerdote, quem era povo, todos adoraram a Deus igualmente. Não tinha divisão de cargos, eles simplesmente adoraram a Deus, se prostraram seus rostos no chão e simplesmente adoraram a Deus. Simplesmente se lembraram que eles eram filhos de Deus e ali estava o Criador, eles simplesmente adoraram, sem distinção, amando a todos, sem distinção. Romanos no capítulo 15, no verso 7, o apóstolo Paulo diz: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Se nós fizermos isso, nós estaremos glorificando a Deus. Quando eu respeito o meu semelhante, quando eu o trato como um autêntico servo de Deus, um homem, uma mulher, eu estou glorificando a Deus. Por isso que quando eu menosprezo, eu xingo, eu declaro, eu amaldiçoo alguém, se eu não estou glorificando a Deus, o que eu estou fazendo? Estou envergonhando o nome de Deus, porque não foi para isso que nós fomos feitos, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos fez para que as pessoas conheçam a Deus através de nós, queridos.
a fim de que vocês glorifiquem a Deus, através da forma de nós respeitarmos as pessoas, aceitando uns aos outros, a fim de glorificar o nosso Deus. Quando realmente nós nos despojamos de nós mesmos e de tudo que nós somos, é nessa hora, irmãos, é nessa hora que Deus se manifesta. Ele manifesta a sua glória sobre a vida da gente. Foi nessa hora que Deus manifestou a sua glória sobre aquele povo. Foi nessa hora onde eles se esqueceram que quem era rei, quem era sacerdote, e simplesmente adoraram ao Senhor. Foi nessa hora que Deus revelou a sua glória. Foi nessa hora onde eles se despojaram, se esqueceram. Eu quero que você perceba nessa noite, irmãos, que é sua, ouça bem, é sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama. É responsabilidade sua. Eu vou orar a Deus para Deus fazer eu amar como Ele ama. Presta atenção, é responsabilidade sua aprender a amar como Deus ama. Porque Deus é amor, queridos. E isso confere honra ao nosso Deus. E se nós imitarmos as ações de Cristo, como Ele a si mesmo pediu para nós fazermos, nós estaremos glorificando a Deus. Então é responsabilidade sua aprender a amar como Deus ama. E como que eu posso aprender? Aprendendo com Ele, aprendendo com Sua palavra, aprendendo com Ele, nos esforçando. Em João, no capítulo 13, no verso 34, Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então essa é uma ordenança, uma ordem dada por Jesus, que nós aprendamos a amar uns aos outros. E se nós fizermos isso, todos saberão quem realmente é o nosso mestre, quem realmente é o nosso Deus. Nós lemos o capítulo 7 de 2 Crônicas, mas no capítulo 6, ele revela para nós Salomão, onde ele está fazendo uma oração a Deus. Antes da glória do Senhor vir sobre aquele lugar, Salomão faz uma oração na inauguração do templo. Ele ora a Deus como o rei ou como ele era. E essa oração de Salomão, ela é muito especial, porque ele não está pensando nele próprio. A sua oração não é a favor dele. A sua oração, nessa oração que ele faz, ele está pensando no povo. Ele está pensando nas situações adversas que exigiria a ação de Deus, o socorro de Deus sobre a vida deles. E nessa oração ele pede a Deus, quando houver situações de fome, de seca, de guerra, de pecado ou outras necessidades mais comum a todos, que Deus viesse agir na vida deles. Não é uma oração egoísta pensando nele como rei, não, ele está pensando no outro, no próximo, ele está pensando no povo. E é depois dessa oração que Deus então revela a sua glória sobre a vida dos seus filhos. Queridos, preste bem atenção. Se nós realmente queremos imitar a Cristo, se realmente nós queremos ser cheios, viver para a glória de Deus, nós precisamos aprender, a ter uma vida consagrada a Deus. Realmente aprender o significado de adoração, realmente saber o significado de santificação. Preste atenção, tem coisa que você faz no seu dia a dia que não edifica a sua vida espiritual. Pastor, mas é apenas uma brincadeira. Mas não edifica, pode edificar talvez as suas amizades. Seus amigos gostam, as pessoas ao seu redor talvez podem gostar, mas não edifica, não te leva mais próximo do teu Criador. Então, se não está me levando mais próximo do meu Criador, eu preciso então rever isso. Precisamos rever, queridos. Precisamos buscar a santificação. Precisamos viver para a glória de Deus, crescendo, seguindo a imagem de Cristo, o exemplo de Cristo. O texto diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios que estavam todos ali no altar. E eu vejo aqui duas condições para a manifestação da presença de Deus ali acontecer naquele momento. Uma das condições foi uma oração que foi feita, uma busca a Deus, a oração foi feita. E a outra coisa que eu vejo é que havia um sacrifício sendo oferecido a Deus. Havia oração e havia sacrifício. Oração e sacrifício. Foi somente depois desses
que os sacrifícios então foram dispostos, colocados ali sobre o altar, e após o término da oração do rei, é que o fogo de Deus, a presença de Deus, veio sobre o altar e consumiu o holocausto que ali estava. Literalmente, queridos, o fogo do céu veio e consumiu o holocausto que se encontrava ali naquele local. Agora a presença de Deus vem e enche todo aquele lugar, mas exigiu oração, exigiu renúncia de estar em outro lugar para estar ali na presença de Deus, exigiu preparar um sacrifício, dar o seu melhor para Deus, oferecer o seu melhor para Deus, para que Deus pudesse recebê-lo. Entenda, irmãos, se você não doar o seu melhor para Deus, não tem como a glória de Deus se revelar sobre a sua vida. Muitas vezes nós somos como Caim, que oferece sacrifício, mas oferece as sobras, as migalhas. E a gente faz isso com a oferta no templo, a gente faz isso com o nosso tempo do dia a dia, a nossa dedicação. A gente faz isso quando o pouco tempo a gente participa em família, conversa com os amigos, fala de Deus para alguém. Entenda, irmãos, a glória de Deus veio sobre aquele local quando houve oração e havia um sacrifício ali. Eu sei que, e nós sabemos, a Bíblia revela que o maior sacrifício Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, mas existem coisas que você tem que oferecer a Deus, para demonstrar a sua dedicação, o seu amor, a sua dedicação como filho a um pai que cuida de nós em todos os instantes. Os sacrifícios ali representavam a dedicação e o zelo pessoal em servir com dedicação a Deus, oferecendo o seu melhor, dando o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor de tudo. Não é para Deus, porque Deus é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso, tudo é para Ele. O holocausto ali, queridos, por sua vez era totalmente consumido, não sobrava nada. O holocausto, os animais eram colocados ali no altar, e o fogo vinha e consumia tudo, não sobrava nada, simbolizando a dedicação incondicional de adorador, em entregar algo para Deus, e não querer pegar de volta. Quantas vezes nós fazemos um compromisso, fazemos um voto com Deus, e depois voltamos atrás, vamos lá e pegamos de volta. Não vai dar, apertou no tempo, não sei o que e tal. E o sacrifício ali no holocausto, ele se consumia por inteiro. Não tinha como alguém ali oferecer um sacrifício, e agora quando o sacerdote, eu digo já depois que o templo é inaugurado, não tinha como agora ele lá, estava começando a ser sacrificado, colocado fogo, e lá, vou tirar. Não tinha mais. O sacrifício era total, era pleno. Muitas vezes nós fazemos isso, nós fazemos as coisas pela metade. Nós dizemos que vamos oferecer algo para Deus, e depois recuamos, nós queremos tirar, e depois a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que tudo fique bem, que Deus manifeste a sua glória. Não é assim. Deus tem os seus padrões, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Uma vez que nós vivemos para Deus, Ele quer que nós prossigamos crescendo até atingir a maturidade espiritual, que deixemos de ser meninos e nos tornemos homens e mulheres de Deus. Maturidade espiritual, queridos, sabe, é nos tornarmos como Jesus, no sentido de forma de pensar, na forma de agir, na forma de fazer as coisas, agindo como Jesus. Quanto mais você desenvolve a sua maturidade espiritual, mais parecido você vai estar com Jesus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 3:18 diz: à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele, a Cristo, e refletimos a sua glória ainda mais. Cada vez mais que eu me disponho a deixar o Espírito de Deus trabalhar em mim, a ouvir e obedecer a sua voz, cada vez mais eu me torno cada vez mais semelhante e parecido com Jesus. Uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos. O texto diz que quando o fogo cai e a glória de Deus aparece,
Diz que quando tudo isso acontece, que o fogo desce. Irmãos, imaginem a cena. Eu quero que você imagine a cena. Lá está o altar preparado. Lá está o rei, está os sacerdotes, estão todos ali. O povo está lá fora, está vendo. Mas diz que de repente, Deus manda fogo dos céus. E aquele fogo vem e consome todo aquele altar. É algo sobrenatural que acontece. E diz que quando isso acontece, queridos, quando Deus manda o seu fogo, quando Deus manifesta a sua glória, é interessante perceber que o povo não vai elogiar Salomão pela bela oração de fogo que ele fez. O povo não elogia Salomão. O povo não honra os sacerdotes por terem preparado o sacrifício. O povo, queridos, não prestaram uma reverência supersticiosa ao altar, ao templo ou aos músicos que estavam ali louvando e engrandecendo ao Deus Todo-Poderoso. O povo não se gabou pela sua própria piedade, de ter ofertado, de ter feito alguma coisa para que aquele templo estivesse ali. Eu quero que você perceba que não foi nada disso, não foi essa a ação do povo. Diz o texto que todo o povo agora, quando a glória de Deus vem, quando o fogo de Deus é manifesto, todos se prostram ao chão. Eles não estão preocupados como aconteceu, eles estão apenas agradecendo pelo que está acontecendo. A glória de Deus está ali, algo sobrenatural está acontecendo. Então vou reverenciar a Deus, vou cultuar a Deus, vou bendizer o nome do Senhor, vou pedir perdão dos meus pecados, vou clamar a Ele. Quantas pessoas que acontecem alguns sinais e já idolatram o pastor, já idolatram o ministério do louvor, já idolatram o missionário, o profeta e tal, o lugar. O povo não fez nada disso. O povo simplesmente reconheceu que a glória de Deus estava ali, eles adoraram a Deus. Não houve um mérito para Salomão, para os sacerdotes, para os músicos, tudo é para Deus, para a glória de Deus. E é assim que deve ser, irmãos. É a misericórdia dele sendo manifesta na nossa vida, é a glória dele. Eles tinham consciência de que toda aquela manifestação era exclusivamente diante da misericórdia de Deus, que resolveu ser manifesta ali no meio deles. E eles então irromperam instantaneamente. Quando tudo isso acontece, instantaneamente eles começam a cantar, juntamente com os cantores oficiais do templo cantando, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começam, os cantores cantando, e todo o povo começa a cantar e dizer, porque Ele é bom, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se prostram e adoram ao Rei dos Reis. Não há lugar para adoração ao homem, não há lugar para adoração ao templo. Tudo é muito lindo, tudo é muito belo, mas a adoração é ao Rei dos Reis. A verdadeira adoração reconhece quem é digno dela e dá somente a Ele toda a adoração. O lugar pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas ele é apenas o lugar para eu poder estar ali. Tudo é para Ele, o louvor, a adoração, tudo é para Ele. Eu quero que você entenda que Deus nos chama para um tempo onde verdadeiramente Ele quer que nós vivamos a glória dEle sobre as nossas vidas, e que nós possamos, acima de tudo, reconhecer nossos erros diante de Deus. Porque a oração que Salomão faz diante do Senhor, do versículo 13 ao versículo 15, diz que ele ora ao Senhor e ele diz, após Salomão orar a Deus, o próprio Deus agora se revela a ele e diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha só, Deus está dizendo, eu comando a chuva, eu comando os gafanhotos, ou se eu enviar a peste sobre o povo, isso é, eu controlo até mesmo a peste, eu controlo até mesmo o vírus, eu controlo as moléculas, mas se eu decidir enviar isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda, irmãos, ainda que venhamos errar, ainda que na boa intenção de
ver, de sentir a glória de Deus sobre a vida, a gente venha deslizar e errar e cair. Deus está dizendo, ainda que tudo acontecer, se o meu povo, que invoca o meu nome, me chamar, me invocar, de todo o seu coração me buscar, eu perdoarei os seus delitos e os seus pecados. Esse é um Deus de amor, que não nos ama por aquilo que nós podemos oferecer a Ele, mas nos ama por aquilo que nós somos. Somos a imagem e semelhança dEle. Então, em nome de Jesus, não há desculpa. Ele continua nos amando. Se há um erro, Ele está pronto a perdoar. Mas faça desse novo dia, desses novos dias a qual Deus está nos dando hoje, um novo tempo, para que verdadeiramente a glória de Deus possa estar vindo sobre a tua vida de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Quero estar orando por você. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus sempre soube que o homem, que a raça humana seria tentada e cederia ao pecado. Mas Deus demonstra o seu infinito amor para conosco, nos resgatando do pecado e nos dando suas ricas bênçãos do céu. Se o buscarmos de todo o coração, nosso aparente erro, aquilo que hoje nos condena, servirá para demonstrar o Deus perdoador que nós temos, servirá para mostrar o Deus que redime o seu povo e ouve as orações nossas lá no céu, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Então não há nada perdido. Esse é apenas um tempo de reposicionarmos, de estarmos novamente no lugar onde Deus nos colocou e vivermos o propósito a qual Ele estabeleceu para nós antes mesmo de nascermos. Para isso, busque a Ele, clame a Ele, invoque o nome dEle, em nome de Jesus. Fale com Ele, diga a Ele do seu real desejo, diga a Ele das suas dificuldades, diga a Ele que verdadeiramente você deseja viver, sentir a glória dEle sobre a tua vida de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Fale ao Senhor, Ele ouve, Ele está em nosso meio. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sempre Ele nos observa, sempre. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. A alegria virá, creia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele é fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Chore na presença dEle. mas a alegria vem de manhã. Ele tem poder para mudar todas as estações. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
seja renovado nessa noite. Renove a sua aliança com Ele. É tempo de se encher da glória dEle. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos fez, o Deus que nos criou para demonstração e manifestação da sua glória na face da terra. Você não é alguém que veio ao mundo ao léu por nada. Ele planejou, Ele determinou antes mesmo de você nascer a sua história. Realinhe-se ao propósito de Deus. Há um novo tempo de glória que te aguarda. Para isso, busque a presença dEle, clame pelo perdão dEle sobre a tua vida e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele está aí alinhando todas as coisas. Para isso, ouça a voz do Espírito, permita-se voar nas asas do Espírito em nome de Jesus. Tu és Deus, Tu és Senhor. Não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração como símbolo das suas emoções, como símbolo daquilo a qual rege a sua vida no seu dia a dia. E você ore agora ao Senhor, que você possa agora examinar o seu coração, e examinar o seu coração você pode pedir ao Senhor: Senhor, examina o meu coração e vê, Senhor, se há alguma coisa má. Salomão, naquele momento, esqueceu que ele era rei. Os sacerdotes simplesmente se lembravam que tinham que adorar juntamente com o povo que ali estava, e eles simplesmente louvaram a Deus, se humilharam na presença do Senhor, e Deus revelou a sua glória. A solução dos teus problemas não está nas mãos dos homens. A solução dos teus problemas estão na mão do teu Criador, que usa os homens e quem ele assim o desejar, para estar fazendo aquilo que lhe aprove. Então, em nome de Jesus, chega de sofrer, chega de ficar esperando pela ajuda de alguém que nunca veio. É tempo de você agora buscar a ajuda do alto, a ajuda dos céus. É tempo de você realinhar a tua vontade à vontade de Deus e perceber que nele Ele nunca te desapontará. Nele sempre haverá o sustento, sempre haverá o livramento que você necessita, porque Ele verdadeiramente cuida dos seus. Realinhe-se, e que a partir deste momento, desse novo ano que nós estamos adentrando verdadeiramente, de agora em diante, não apenas por um mês de jejum, não apenas por um novo ano que se inicia, mas que todos os dias da sua vida, enquanto você assim o viver na face dessa terra, você estará voando nas asas do Espírito, permitindo Ele direcionar e guiar toda a tua vida e todo o teu ser. Talvez mesmo sem entender,
Peça: Senhor, cumpra-se a tua vontade. E se você assim o desejar e pedir de coração, mesmo sem entender agora, mais para frente você vai perceber que esse foi o melhor e maior pedido que você fez em toda a sua vida, porque Ele conduzirá tudo diante do seu querer e da sua vontade, a qual Ele tem para a sua vida. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, nós te agradecemos, Senhor, e não há palavras para expressar este momento especial, este momento onde a tua presença, que vale mais do que qualquer coisa neste mundo, meu Deus, está agora sendo manifesta na vida deste irmão, na vida desta irmã, na vida deste teu filho, Senhor, que talvez ore e diz: eu não sei como vai ser, eu não sei como fazer, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Senhor, ouve mesmo a oração deste teu filho, dessa tua filha, e que de uma forma única e especial, Senhor, que a tua glória venha de uma forma intensa, única, sobre a vida dos teus, que ao dobrarem os seus joelhos, que diante de uma lágrima derramada, eles possam perceber, ó Deus, que é diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que eles estão a clamar, e de que esta oração, Senhor, ela não é em vão, ela, Senhor, está chegando ao trono da tua graça, e no tempo certo trará a vitória, Senhor, que o Senhor tem para as suas vidas. Por isso, ó Pai, eu os abençoo e declaro a tua bênção, Senhor, declaro o teu poder, o fogo dos céus, consumindo todo o mal e manifestando a sua glória no meio dos seus. Abençoa os teus, todo mal, toda palavra maldita, toda obra feita pelo homem, Senhor, seja desfeita agora, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, tu és único, tu és especial e tu és verdadeiro. Vê mesmo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te bendizemos, te exaltamos, oh, te glorificamos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Vem com o teu poder e com a tua graça. Tu és o Deus da provisão, tu és o Deus do milagre. Abençoa todos os teus. Obrigado pela tua presença, e que assim o seja, Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Te aguardamos, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a tua vinda e cremos que tudo será melhor, para a glória em nome do teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada. É o que pedimos e é o que declaramos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e com todos, para todos sempre. Todos dizem: aplauda ao Senhor.